Galera, tudo bem? Ó, nas últimas aulas a gente vem falando sobre alguns atributos do clima, a gente falou sobre elementos do clima, a gente falou um pouco sobre essas questões de fenômenos climáticos de forma pontual. Agora a gente vai se deter especificamente a essa questão dos fenômenos climáticos e também falar um pouco sobre as interferências humanas, né? De que forma as interferências humanas elas estão influenciando também aí no clima, tá? Então, ó, de um lado a gente vai ter fenômenos climáticos que são fenômenos naturais, que são os próprios movimentos da atmosfera. De outro lado, a gente vai ter também as interferências humanas, né? Ou seja, quais são as interferências nas atividades humanas que causam interferências aí nesse clima, tá? Então, ó, a gente sabe que a Terra, desde a sua origem lá, ela sofreu várias mudanças climáticas. Se a gente pensar da própria formação da Terra, ela como uma esfera incandescente que foi se resfriando lentamente ao longo de cerca de 250 milhões de anos, por exemplo, quando a gente vai ter a formação dos continentes, o resfriamento, as próprias glaciações, as próprias erupções vulcânicas, os fenômenos do El Niño que vão mudando próprio clima do planeta, a gente vai ter também, por outro lado, alguns outros fenômenos que vão ser mais recentes, que são fenômenos que estão ligados às atividades humanas, que cada vez mais a gente tem elementos para dizer que as condições humanas, as atividades humanas estão interferindo nessa questão natural dos movimentos da atmosfera, tá? Interferindo de alguma forma. Então a gente vai falar a partir de agora dessas questões, tá? Para começo, né, de história, a gente vai falar um pouco sobre essas interferências no clima, essas interferências, primeiro, essas interferências humanas, a gente vai começar falando um pouco sobre essas interferências humanas no clima, e o primeiro que a gente vai falar é o efeito estufa e a história do aquecimento global. Que papo é esse, né? Como a gente vai interferir numa questão natural e vai trazer um pouco, vai contribuir, por exemplo, para um aquecimento do planeta. Vamos lá? Então vamos falar sobre o tal do efeito estufa, tá? Ó, o efeito estufa, para começo de conversa, ele é um fenômeno natural e ele, além de ser natural, ele é fundamental para a existência da vida na Terra, a existência da vida no planeta, tá? Então, o que ele consiste? O que é o chamado efeito estufa, como está dizendo, como tem aqui a imagem colocada para gente, tá? Ele consiste na retenção do calor que é radiado pela superfície terrestre nas partículas de gases de água em suspensão na atmosfera, tá? E evitando que a maior parte desse calor se perca no espaço exterior. Então, aquilo que a gente estava falando, inclusive quando a gente falou sobre alguns fatores climáticos. Então, ó, o calor do Sol, né, os raios solares, então, eles entram na nossa atmosfera, vão para até a superfície, são irradiados pela superfície da Terra e acabam retidos nas partículas de gases e de água, né, que a gente já falou aqui em suspensão na atmosfera, tá? Então, evita que grande parte desse calor do Sol ele seja novamente se perca no espaço exterior, por exemplo, tá? Então, esse conjunto de gases, esse conjunto de elementos na nossa atmosfera, eles vão reter o calor e vão ser responsáveis, por exemplo, por essa temperatura média que a gente tem no nosso planeta, que é fundamental, inclusive, para a existência da vida, isso a gente já falou, né? Então, ó, qual é a consequência, então, desse efeito estufa, desse fenômeno que é um fenômeno natural? A consequência é a manutenção do equilíbrio térmico do planeta e, assim, a sobrevivência das várias espécies vegetais que se compõem, então, na atmosfera, tá? Então, já falamos, né, que sem esse fenômeno, se a gente não tem o fenômeno do efeito estufa, seria impossível a gente ver a Terra do jeito que a gente conhece. Então, é uma questão muito importante, é uma questão fundamental, tá? Então, não confunda, algumas pessoas confundem dizendo que o efeito estufa é necessariamente algo ruim. Na verdade, ele é um fenômeno natural muito importante para a gente, tá? Ó, professor, mas como é que retém calor? Como é que... Ó, pensa, por exemplo, se a gente parar um carro ao sol
e ficar dentro do carro, né? O Sol ele acaba entrando, passando então ali pela os raios solares e esse calor do Sol ele acaba chegando dentro do carro e ele não sai, ele fica retido ali, né? E aí a gente tem aquela questão, o abafamento, né? Por exemplo, ali dentro do carro, tá? E assim a gente consegue perceber como é esse efeito estufa. A mesma coisa é aquelas estufas que tem que são importantes, por exemplo, para algumas espécies para conservar uma determinada temperatura em áreas que a gente tem, por exemplo, um frio intenso e precisa alguns tipos de planta precisam de uma temperatura maior, a gente tem a utilização, por exemplo, daquelas estufas, né, que vão conservar uma temperatura importante para aquelas atividades, por exemplo, aquelas plantas especificamente, por exemplo. Tá? Então, o efeito estufa é um fenômeno fundamental, portanto, para para a Terra, tá? Então, ó, qual é o problema, então, professor, já que o efeito estufa é um fenômeno fundamental para a existência da vida no planeta? Qual é o problema, então, aqui? Então, ó, o problema é o seguinte, que a crescente emissão de certos gases que têm capacidade de absorver calor, como o metano, os clorofluorcarbonetos, os famosos CF6 e principalmente o dióxido de carbono, faz com que a atmosfera retenha mais calor do que deveria, né, em seu estado natural. Tá? Então, o problema não é, né, na verdade, esse é o efeito estufa, é o crescente emissão desses gases, ou seja, está aumentando esse efeito estufa. Estamos, a partir da emissão desses gases na atmosfera, como o metano, como os clorofluorocarbonetos, e principalmente o dióxido de carbono emitido aí pelas grandes indústrias, emitido, por exemplo, pelas queimadas, né, principalmente hoje nas florestas tropicais, a gente vai ter então a emissão desse dióxido de carbono, desses outros gases que vão aumentar, que vão ampliar esse efeito estufa. Tá? Então o problema não é o efeito estufa necessariamente, mas a intensificação desse efeito estufa, que vai causar um desequilíbrio então aí na composição atmosférica, ou seja, vai aumentar o número de gases que era natural na atmosfera, e a gente vai ter um aumento então desse aquecimento dentro da atmosfera. Tá? Então, por exemplo, a intensa e permanente queima de combustíveis fósseis, de florestas, vão elevar esse dióxido de carbono na atmosfera. Isso vai acontecer desde lá da primeira revolução industrial. A gente tem dados, então, desde a primeira revolução industrial, como aumenta essa quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Tá? E, obviamente, esses efeitos vão ser cumulativos, eles vão se acumular ao longo dos anos. Tá? E aí a gente vai ter vários países que, obviamente, hoje vão contribuir muito mais para essa emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Né? Vamos ver. Ó, então quais seriam esses países aqui, ó? Em 2012, né, a Agência Internacional de Energia mostrou quem são os maiores emissores lá, isso no ano de 2012. Essa tabela ela continua basicamente próxima de hoje, tá? Mas ali em 2012 a gente tinha a China, tá, como o principal emissor de dióxido de carbono na atmosfera. Tá? 25% de dióxido de carbono da atmosfera era emitido, por exemplo, pela China, que é um país que tem um crescimento industrial muito grande, há uma crescente industrialização naquele país. Além disso, as questões relacionadas ao clima, as questões relacionadas ao meio ambiente naquele país também não é rigoroso, né? E aí a gente tem, por exemplo, o segundo é os Estados Unidos, é a maior economia do mundo, também bastante industrializado, também tem uma grande emissão, por exemplo, a partir dos transportes, a partir dos carros, da queima dos combustíveis fósseis, né? Nos Estados Unidos, assim como na China também, mas as indústrias aqui contribuindo. A Índia está em terceiro, a gente tem a Rússia, o próprio Japão, a Alemanha, hoje a Coreia do Sul, que também já é um país bastante industrializado, o Canadá, o Irã e a Arábia Saudita, que é a maior exportadora de combustíveis fósseis do mundo, né? A maior exportadora de petróleo, na verdade, do mundo. Tá? Então vejam aí que uma gama de países estão emitindo o dióxido de carbono na atmosfera. Tá? Ó, então,
as mudanças climáticas, né, elas estão decorrentes então do aquecimento global, que é provocado aí pela intensificação do efeito estufa, tá? E aí essas mudanças climáticas decorrentes então desse aquecimento global vão trazer alguma preocupação, tá? Vão trazer uma preocupação para a opinião pública internacional, para os vários cientistas. Então levaram toda essa problemática vai levar a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente a criar em 1988, aí já lá na década de 80, então no século 20, o chamado Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, também conhecido pela sigla IPCC. Tá? IPCC é uma sigla em inglês, que é um grupo formado por 2.500 cientistas de 130 países que vão debater então essas mudanças climáticas, vão ter então um diálogo permanente para falar um pouco sobre essas mudanças climáticas que estão acontecendo no globo. Então, vejam que é a preocupação de muitos cientistas no país que fez com que eles se unissem então em torno dessa causa dessas mudanças climáticas e como elas podem trazer uma problemática cada vez maior para a gente. Tá? Então, segundo o relatório do IPCC, tá, o quinto relatório do IPCC, que foi divulgado lá em 2013, tá, poderá ocorrer um aumento, né, segundo esses estudos que o IPCC estava fazendo, tá, poderá ocorrer um aumento de 4 graus na temperatura do planeta até 2100. Tá? Então a gente tem um aumento de 4 graus. Professor, isso é muito pouco, né? 4 graus apenas. Né? Às vezes a gente tem num dia, né, uma mudança bem rápida, né, de graus. Assim. Então, a gente lembra que a gente estava falando que o clima é uma coisa diferente do tempo. Tá? Vamos lembrar disso lá nas primeiras aulas que a gente começou a debater sobre o clima. Tá? Aqui, né, quando a gente fala de mudanças no clima, mudanças na temperatura média do planeta, isso quer dizer que ao longo de muitos anos, pelo menos 30 anos, a gente vai ter mudanças na média da temperatura. Tá? Se a gente mudar a média da temperatura em 4 graus no planeta, ele vai se aquecer muito mais, ou seja, em alguns momentos a gente vai ter temperaturas muito altas, acima de 40 graus, em áreas que não tinham essas temperaturas. Vamos, por exemplo, pensar no verão, próximo aos polos, o derretimento das calotas polares, a gente ter esse aumento de temperaturas. Então, 4 graus, gente, numa temperatura média é muito grande. Então, esse relatório do IPCC mostra que se a gente persistir nessas mesmas emissões de gás, em 2100, pelo menos a gente vai ter uma temperatura média de 4 graus na temperatura do planeta. Tá? Além disso, o relatório afirma que essa concentração de gases de efeito estufa na atmosfera ela continua aumentando. Tá? Que o nível do mar está subindo e que a gente tem uma probabilidade aí do aquecimento global ser causada pelas ações humanas. A probabilidade na verdade, desse aumento da temperatura é de 95%. A probabilidade de ser as ações humanas é de 95%. Tá? Uma outra possível consequência desse aquecimento global vai ser a alteração nos climas, esses climas que a gente conhece, esses tipos de clima que a gente está estudando. Tá? E além disso, vai ter na distribuição das plantas pela superfície do planeta, porque está mudando o clima também. Tá? Vamos lembrar que a vegetação ela está bastante associada também a essa questão do clima, a adaptação sobre o clima. Tá? Então, o aumento da temperatura vai modificar o metabolismo e a transpiração das plantas, alterando a quantidade de água necessária ao seu desenvolvimento. Disso deve decorrer, então, o aumento da produtividade agrícola em algumas regiões e, em compensação, vai ter diminuição em outras. Né? Então, essas diferenças, essas mudanças climáticas podem trazer essas mudanças, né, nessa questão das plantas no planeta. Beleza? Então, vamos ver aqui um resumo um pouco, trouxe um infográfico para a gente ver um pouco do resumo aqui desse chamado efeito estufa, tá? Então, preste atenção. Primeiro, o efeito estufa, como fenômeno natural, ele mantém a temperatura média do planeta em mais ou menos 15 graus centígrados, tá? Então,
Se não houvesse, por exemplo, a retenção do calor, então esse chamado efeito estufa, tá? Na atmosfera, a temperatura média do nosso planeta seria negativa, inclusive próximo a menos 18 graus. Tá? Então vejam só a importância do efeito estufa, tá? Dele manter essa temperatura na Terra. Então, ó, a gente tem, obviamente, tá? Que em cada lugar, em espaços diferentes, a gente tem diferentes médias de temperatura, mas se a gente for calcular esses espaços, esses lugares todos, a gente vai ter em média 15 graus de temperatura no planeta, tá? Isso, obviamente, observando a média de temperaturas em todos os lugares. Mas se a gente não tivesse esse chamado efeito estufa, a gente ia ter menos 18 graus, a gente ia ter uma temperatura negativa no planeta, tá? Então, o efeito estufa é um fenômeno fundamental aqui, portanto, para a gente ter a temperatura média do planeta, tá? Então, ó, o efeito estufa geralmente ele parte geralmente, como parte do calor emitido pela Terra, ele volta ao espaço e parte continua nela, tá? Então mantém a temperatura aqui na superfície, né? No entanto, a ação humana, então a ação humana está trazendo as consequências, causa um aumento então dessa retenção do calor que se perderia no espaço. Então a gente está retendo muito mais calor em função da emissão de gases, tá? Então, como é que funciona? A gente tem a energia solar, cerca de 30% da energia solar que atinge a atmosfera é refletida em suas camadas superiores e retorna ao espaço. O resto ela acaba ficando aqui. Tá? Ó, a absorção, passo 2 aqui, absorção e conversão. Cerca de 20% da energia total que atinge a Terra ela é absorvida na superfície, depois irradiada na forma de calor. Tá? E aí, o que vai ocorrer com a intervenção humana? Com a intervenção humana, o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos pelas atividades humanas, eles acabam armazenando o calor instalado e a energia, então, solar, ela é refletida pela Terra, tá? Então, irradia a energia, ela vai ter o calor irradiado pela energia da Terra. Então, o aumento da concentração de gases, que a gente está falando, do efeito estufa, ele vai aumentar a retenção desse calor nas camadas inferiores da atmosfera e provoca o aumento na temperatura média do planeta. Então, olha, esses 15 graus que a gente está falando aqui, se a gente permanecer, segundo lá os relatórios do IPCC, se a gente permanecer com essa mesma velocidade de emissão de gases, a gente vai ter um aumento de 5 graus na temperatura do planeta. Isso, gente, em média, vai mudar muita coisa, tá? Vai ter uma mudança muito grande, tá? Então, isso é um grande problema, tá? E a gente tem aí a emissão desses gases em função dessas ações humanas em várias áreas, né? A gente tem a emissão aí a partir do consumo de energia, do fornecimento de energia, da própria geração do lixo, a indústria também, a própria silvicultura, a agricultura, eles vão contribuir para isso, cada um da sua maneira, o transporte, tá? Então cada um vai ter a sua maneira de contribuição, né, de contribuir com os gases do efeito estufa. Tá? Então, ó, mesmo em locais mais que a gente coloca como mais isolados, já apresentam sinais que a poluição está espalhada por todo o planeta. Tá? Observa, por exemplo, o caso do arquipélago do Havaí, que é localizado, então, localizado aí no Pacífico. Né? Muitos gráficos estão mostrando que essas regiões elas já estão aumentando o nível do mar. Isso é uma consequência de um aquecimento na Terra. Tá? Então a gente tem aí um avanço do aquecimento então na Terra. Ó, uma coisa bem interessante, principalmente para nós que vivemos mais próximo dos trópicos, se a gente, vamos lembrar que eu falei para vocês, se a gente ter, por exemplo, uma maior temperatura em áreas, lembra que eu falei sobre chuvas, em áreas de maiores temperaturas, a gente vai ter uma maior evaporação da Terra no planeta,
vai ter uma maior evaporação da água, né, do planeta, da superfície, ela vai evaporar cada vez mais e a gente vai ter um maior acúmulo, inclusive, de águas, de vapor de água na atmosfera. Isso vai causar chuvas mais intensas. Lembra que eu falei das chuvas de verão, que elas são chamadas de chuva de verão, mas são chuvas convectivas, em que elas vão acumulando uma quantidade grande de gases, de água, de vapor de água na atmosfera, e elas trazem chuvas mais intensas, que são bem específicas na nossa região aqui de chuvas de verão, mas em outros lugares elas acontecem o tempo todo, né? Essas chamadas chuvas convectivas, elas acumulam cada vez mais água. Vejam que a intensidade de algumas chuvas, elas estão cada vez maiores, acumulando cada vez mais águas. Isso tem a ver muito com o aumento da temperatura da Terra. Tá? E aí a gente vai ter outras consequências que a gente já falou, como as consequências de aumento de temperatura, o derretimento nas calotas polares, enfim, aumento do nível dos mares, como pode acontecer consequência para áreas litorâneas, para as áreas insulares, por exemplo, em algumas ilhas já estão sofrendo por esses impactos do aumento uh, o aumento do nível dos mares, enfim. Tá? Então vejam aí que essa questão do efeito estufa é uma questão natural, mas que com a emissão cada vez maior de alguns gases na atmosfera, e sobretudo dióxido de carbono, a gente está aumentando esse efeito estufa, ampliando esse efeito estufa, portanto, contribuindo para um maior aumento da temperatura da Terra, que acontece de forma natural, mas a gente está ampliando esse chamado efeito estufa, e isso pode aumentar a temperatura da Terra de forma cada vez mais rápida, ok? Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre o efeito estufa, e nas próximas aulas a gente vai continuar a falar sobre outros fenômenos.